Pai, obrigado que essa palavra se aplique ao coração das mães, dos pais, dos filhos, de todos aqueles que estão presentes aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra seja mais cortante do que uma espada de dois gumes agora, e que ela esteja preparada para discernir os pensamentos humanos e nos tornar cristãos mais parecidos com o caráter de Jesus. Nós te agradecemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga amém. Vamos trabalhar um tema nesta noite. Mãe de joelhos. Repita comigo. Mãe de joelhos, filho de pé. Amém? Tema. A mãe que ama ser mãe. Né? Capítulo 1 de 1 Samuel relata a história de Ana. Quem era Ana? Era uma mulher que tinha esposo, mas ela não podia ter filhos, pois ela era estéril. Ou seja, estéril é aquela mulher que não pode ter filhos devido a algum problema. Ela já nasce com aquele problema ou que ela adquiriu durante sua mocidade. Alguma infecção, algum problema. A Bíblia não diz porque Ana, aqui, era uma mulher estéril, apenas que o Senhor não permitia, né? O Senhor, de certa forma, não permitiu que, pelo menos por aquele período de tempo, Ana não tivesse filho. Veja que o seu esposo a amava tanto que, quando ele ia subir para sacrificar, para adorar o Senhor, ele dava por Ana uma porção o quê? Dobrada. Né? O texto diz que, apesar de Ana não lhe dar filho, ele dava uma porção dobrada para Ana, para que possivelmente, se fosse, o Senhor tivesse misericórdia de Ana e lhe desse ali um filho. Mas a história não mudou com isso, né? Não foi quando Elcana sacrificou dobrado, mas foi quando a própria Ana estava ali orando, e parece que é uma oração ali realmente do Espírito. Ela orava e parece que a Bíblia diz que a boca se mexia, mas não se escutava nenhuma palavra. E Eli, o sacerdote, olhou para ela e disse: mulher, a parte desse vinho está embriagado essa hora, né? Ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagado, não bebi vinho, nem bebida forte. É o quê? Amargura, é tristeza do meu coração. E ele disse: então que o Senhor faça conforme a tua petição. Então o homem de Deus ali abençoou Ana, e a partir daquele dia, né, quando ela chegou em casa e foi ter relações com o seu marido, o que aconteceu? O Senhor abriu a madre dela e ela passou a ter um filho. Esse é o resumo da história. Então, o que é que eu quero tirar de lição aqui com esse texto para nossas vidas hoje, para você que é mãe, porque hoje é dia das mães? Primeira coisa que eu vejo: a mãe que ama ser mãe, ou seja, semelhantemente a Ana, ela deseja ardentemente ser o quê? Mãe. Porque o que é que acontece hoje, irmãos e irmãs? Muitas mulheres não querem mais ser o quê? Mãe. Elas querem seguir sua carreira de advogada, de engenheiro, de arquiteto, né? de médica, de enfermeiro, mas não querem mais ser mãe. As mulheres estão perdendo, né, o estímulo, a motivação de querer ser mãe, para seguir uma carreira, para seguir uma profissão, em vez de cumprir com seus próprios projetos e planos que ela mesma traçou para a sua vida. Mas com certeza esse plano, esse projeto vai de encontro à natureza de Deus e os planos de Deus para a vida das mulheres. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele olhou e disse: ó, vocês estão abençoados, sejam fecundos, né? Se multipliquem. Olhe para a mulher que está ao lado de você, não nasceu para não ter filhos.
toda mulher nasceu para ter filhos. Amém? E Ana aqui, você veja que, embora ela fosse muito amada pelo marido, quem aqui é uma mulher muito amada pelo marido? Levante a mão. Uma mulher muito amada, que o seu marido dá tudo de bom para você, dá beijo, dá cheiro, dá presente, sabe? É presente, é atencioso, sabe? É carinhoso, é um bom marido. E veja que o marido de Ana chegou e disse o seguinte para ela: rapaz, eu não sou melhor do que 10 filhos para tu, não, Ana? Não foi isso que ele disse? Veja só, ele queria substituir o quê? Os filhos que Ana não tinha. Quantas vezes é alguém que quer substituir algo na minha e na sua vida, né? Que não tem como ser substituído. Amor de mãe é amor de mãe, amor de pai é amor de pai, e amor de filho é amor de filho. Não pense que você vai ser as duas ou as três coisas ao mesmo tempo, né? Então o amor do marido de Ana, que era Eucana, não podia substituir o desejo dela ser mãe. Certo? Então, embora as muitas mulheres da nossa sociedade atual não queiram ter filhos, mas a visão bíblica é que a mulher principalmente cristã de Deus, ela deve desejar ardentemente ter filhos para o Senhor. Diga amém? Então eu também queria fazer aqui uma observação muito boa. Não é errado planejar ter os filhos. Vamos planejar ter filhos daqui a 6 meses, né? A gente se casou agora, vamos ter daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos. Mas é errado o que? Não querer ter filhos. Como também é errado ter filho antes de se casar. Então a gente tem que saber o que é correto. Primeiro a gente namora, né? Noiva, casa, para ter o quê? Filhos. E dentro do casamento a gente pode planejar ter um filho. Agora, se você pulou o processo, né? O processo da sua vida foi diferente. Primeiro você fez o filho, depois foi morar junto, depois casou. Aí você diz: é um peso para a minha vida, eu me arrependo. Não, irmãos. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. O filho não tem culpa, porque filho é bênção do Senhor. Amém? Então a segunda coisa que eu vejo aqui, além de a mulher cristã, né? A mãe que ama ser mãe, desejar ardentemente ser mãe, ela também deve orar a Deus, para que Deus lhe dê o quê? Filhos. O filho deve ser sempre um alvo de oração na vida da mãe, né? A mãe deve sempre estar orando pelos seus filhos. Você que é mãe, está orando pelo seu filho? O texto de Tiago diz: a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, vamos botar assim: a oração de uma mãe pode muito seus efeitos. Às vezes a mãe reclama com o filho, às vezes a mãe bate no filho, às vezes a mãe faz tanta coisa com o filho, mas diz: vem cá que eu vou orar por você, porque eu sou uma mãe cristã, eu sou uma mulher de Deus, eu vou orar por você, e Deus vai mudar a sua vida, e Deus vai mudar a sua história. Deus quer levantar na igreja mulheres de oração, mulheres que oram pelos filhos, que oram pela família, né? E eu vejo que a mãe que não ora pelos seus filhos, ela está pecando, né? E está entregando facilmente os seus filhos aonde? Na boca do leão. O leão está aí de boca aberta, para tragar os seus filhos. Aí você não ora por eles, né? Você não entrega eles, não consagra eles ao Senhor. Aí vai ser uma fácil presa na boca do leão aí. Mas a mãe que ora pelos filhos, assim como Ana orou, ela é sábia e ela edifica a sua própria casa. Amém? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, para que melhor edificação do que você que é marido, você que é filho, chegar na sua casa e sua mãe está orando por você, e sua mãe está orando pela sua família, e a mãe está orando ali pelo casamento, e a mãe está orando pela igreja, está orando pelo pastor, né? Está orando pelos membros. Então, mulheres de oração edificam o seu casamento, edificam os seus filhos. E Ana era uma mulher de oração, era
estava orando, dizendo: Deus, me dê filhos, eu estou triste, eu estou amargurada, porque eu não tenho filho, e eu entendo que filho é uma bênção do Senhor. E ela estava ali pagando o preço. Samuel não tinha nem nascido, Samuel não tinha nem vindo ao mundo, mas ela estava dando graças a Deus e pedindo a Deus que lhe desse um filho. Uma terceira coisa, irmãos: antes de Samuel nascer, quem estava já orando por ele? Ana. Um dos maiores defeitos, até a psicologia já reconhece, é que os pais, principalmente a mãe, devem conversar, falar, tratar bem, aceitar e nunca rejeitar e nunca amaldiçoar o filho, mesmo que ele ainda não nasceu, ele está na barriga lá, está envolvido pela placenta. Mas você também deve começar já também envolvido pelo Espírito Santo, consagrando o seu menino está lá na barriga, o papai chega, bota a mão e ora por ele, né? A mamãe bota a mão lá na barriga e fica orando: esse aqui vai ser do Senhor, vai ser homem de Deus, vai ser profeta de Deus. Estou consagrando o meu filho ao Senhor. Amém? Então esse é um dos maiores problemas. Ao invés de isso acontecer, as mães e os pais estão aceitando os seus filhos como um peso para as suas vidas, como uma tribulação. E Ana viu angústia e tribulação em não ter filhos, e não em tê-los, porque filho é herança do Senhor, filho é uma bênção e deve ser recebido como bênção. E a mãe que ama ser mãe deve ver o filho como bênção e consagrar o seu filho ao Senhor desde o ventre, né? Eu já oro pelos meus filhos antes de ter filhos. Sempre que eu vou orar, às vezes eu digo: Senhor, abençoa meus filhos. Na verdade, às vezes a gente nem sabe quantos nós vamos ter, se vai ser homem, se é mulher, mas eu sempre oro: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos os meus filhos, que eles nasçam saudáveis, que encontrem um lar de paz, de amor, e que sejam servos do Senhor, e me ajuda a ser maduro, a ter sabedoria, a ser um pai compreensivo, atencioso, sabe? Para que meu filho seja uma bênção, para que meu filho sirva ao Senhor. Mas infelizmente as pessoas não estão mais vendo filhos dessa forma. Então a mãe, ela deve ter a visão correta. Qual é a visão correta? Que os seus filhos são para o Senhor e não para o mundo. Há um ditado por aí que diz que filho é para quem? É para o mundo, é não. Diga: meu filho é para o Senhor, amém? O seu filho não é para o mundo, não. Você não está criando filho para o mundo, não. Você está criando filho para o Senhor. Então você que é mãe, você que é pai, você deve ensinar, você deve incentivar os seus filhos a servir ao Senhor desde cedo. O que é que diz a palavra em Provérbios? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando crescer, ela não vai se esquecer desse caminho. Mas qual é o grande problema de hoje? É que os pais levam os filhos para os campos de futebol, levam os filhos para as praças, levam os filhos para assistir isso, para o shopping center, leva para o cinema, leva para tantos lugares, mas não leva para ouvir a palavra de Deus. Não traz para a escola bíblica, não traz para o culto, não é? Então está entregando os filhos na boca do leão, está entregando os filhos para o mundo, e depois, quando o filho cresce, se torna rebelde, se torna desobediente, começa a dar trabalho. Eu não sei porque esse menino é assim, eu não sei porque esse menino me dá tanto trabalho. Porque na época que era para você investir no seu filho, incentivar, motivar, para que ele fosse um servo, uma serva de Deus, você fez tudo ao contrário. Tá certo? Então eu queria dizer uma coisa para vocês, que é melhor criar os filhos para Deus do que criá-los para o mundo. Amém? Crie seus filhos para Deus e não para o mundo. É melhor ter filhos consagrados na obra de Deus do que dedicados à obra do diabo. Você viu que Ana disse: olha, Senhor, se o Senhor me der esse menino, eu vou consagrar ele para quem? Para o Senhor. Aqui, todos os dias da vida dele, ele sirva ao Senhor. E quem foi o filho de Ana? Samuel, um profeta de Deus. Um homem que teve a coragem e a dignidade de chegar diante de toda uma nação e disse: a quem eu roubei, a quem eu defraudei, que se levante agora. E ninguém ousou, porque ele era um homem fiel a Deus,
um profeta autêntico e verdadeiro na presença de Deus, no meio de uma crise, porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, não eram verdadeiros profetas, não eram filhos realmente obedientes ao pai. Você veja que a Bíblia diz que Eli honrou mais quem? Os filhos do que a Deus. Seus filhos morreram, a arca do Senhor foi tomada, uma grande crise, sabe, espiritual estava ali, assolando a cidade de Israel, mas Deus levantou quem? Esse menino, chamado Samuel, que mesmo novinho, ouviu o Senhor falando, Samuel, Samuel. E ele ainda não conhecia a voz do Senhor, e foi até Eli e disse, o Senhor me chamou? Porque ele estava na escola de profetas. Ele foi dedicado ao Senhor de novo na escola de profetas. E o Senhor falou com ele de novo, Samuel, Samuel, ele vai ali de novo, e ele disse, não te chamei não. Pela terceira vez, disse, olha, a próxima vez que você ouvir essa voz é Deus falando. Aí você diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes é melhor ser um menino que ouve a voz de Deus, do que ser uma pessoa madura ou velha de idade, que não consegue mais nem enxergar e nem ouvir a voz de Deus devido aos seus delitos e pecados. Então, Samuel foi um grande profeta, ele foi juiz em Israel, mas antes dele nascer, a sua mãe o consagrou, a sua mãe o dedicou a Deus. E você tem dedicado seus filhos a quem? Às vezes os filhos estão na igreja, louvando, adorando, se dedicando na obra de Deus, aí o pai diz logo, o que é que você estava fazendo? Onde é que você estava? Até a hora dessa? Aí se seu filho for para o mundo, for para as festas do mundo, para a balada, ele vai chegar cedo, né? 5, 6 horas da manhã, bêbado, fazendo tudo que não presta, que não deve. Aí você pergunta de novo para ele, onde é que você estava? O que é que você estava fazendo? Papai, é o seguinte, quando eu queria me dedicar, me consagrar na obra do Senhor não deixou. Agora eu vou me dedicar à obra do diabo lá. Vou cantar, vou fazer um bocado de preservado no mundo. Aí você escolhe. Você escolhe ou ter um filho dedicado para Deus, ou ter um filho dedicado para o mundo. Porque tem muito filho abandonando a igreja, porque tem pai que não tem sabedoria. Porque tem pai que não incentiva, não ensina, não vem para a igreja com o filho, não se consagra. Não ora com o filho, não ora pelo filho, não tem um bom exemplo, boas atitudes dentro de casa, tem comportamento de descrente, tem um linguajar de descrente, tem jeito de descrente, mas quer muitas vezes que o filho seja crente. Então, faça como Ana, ore pelo seu filho, consagre o seu filho a Deus, dedique o seu filho a Deus, venha para a igreja com o seu filho e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Uma quarta e última coisa, irmãos, que eu vejo aqui. Ana, ela via o filho como uma bênção e não como um peso. Quantas mães hoje, né, fazem isso aí? Joga o filho no lixo, bate no filho, entrega o filho para a avó criar, entrega o filho para o orfanato, esquece o filho dentro do carro, né? Virou moda jogar o filho no lixo. Virou moda tanta coisa na sociedade, ninguém está nem aí. Muitas moças abortando. É muito bom às vezes ter relações, mas não quer ter o compromisso do após a relação sexual e abandona os seus filhos ou entrega para uma avó criar. É porque não amam ser irmão. Não gostam de ser irmão. Querem apenas os benefícios que o sexo pode dar no momento, mas não querem ter compromisso com a família e compromisso com o ministério de ser mãe. Ana viu o filho como uma bênção. Ela viu tanto o filho como uma bênção que fez o quê? Ficou triste e amargurada porque não tinha filho. E foi orar a Deus e pedir a Deus que Deus lhe desse um filho. E que se Deus lhe desse aquele filho, ela ia fazer o que com aquele filho? Dedicar ao Senhor. E ela fez isso mesmo, dedicou ao Senhor. Então, para Ana, amargura e tribulação era não ter filho. Mas para mim, para você,
Ter filhos é o quê? Muitos têm o conceito de que filho é despesa. Rapaz, tem que ter dinheiro para ter filho. É um problema na minha vida. Vai tirar a minha liberdade. Vai trazer problema para a minha vida. Deus é o Deus que sustenta a família. Se Deus permitiu chegar um filho na minha família, na sua família, Ele vai dar também as condições da gente sustentar, da gente comer, da gente vestir, porque o seu nome é Jeová Jireh, o Deus da provisão e o Deus da família. Eu duvido uma mãe, um pai que dobra o joelho em casa, que ora pela família, e o Senhor Jesus, o Senhor Jeová Jireh, não dá comida, não dá bebida, não dá vestes. Deus é o Deus da família e Ele sempre vai prover para a família. Jesus veio ao mundo através de uma família. Deus ama a família. Deus foi quem constituiu a família. Então a família é a maior bênção. É o que tem de melhor nesse mundo. Então valorize o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, porque foi a bênção que Deus te deu. Veja a sua família como uma bênção e não como um peso, uma despesa, uma tribulação para a sua vida. Então muitos pais, muitas mães têm amaldiçoado seus filhos. Como eu falei, às vezes amaldiçoou já desde o ventre, eu não queria esse filho. Eu não tinha planejado esse filho. Ah, meu Deus, e agora, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abortar. Ah, eu não queria esse menino. Às vezes queria ter um filho, aí sabe que é uma filha. Ah, eu não queria ter uma filha, eu queria um menino. Já começa a rejeitar também. Aí às vezes o menino nasce já, sabe, cheio de rejeição, cheio de tribulação, porque ele foi rejeitado desde o ventre. Mas Deus é aquele que não rejeita nem a mim, nem a você. Talvez você possa ser rejeitado pela sua família, pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu irmão, pelo seu avô, mas Deus não me rejeita, nem te rejeita, Ele te ama e diz que você é uma bênção. Ele te criou dessa forma aí, deixou você vir ao mundo porque Ele te ama e porque Ele tinha um propósito e um plano na sua vida. Então não se sinta rejeitado, mas se sinta amado, querido e desejado por Deus, amém? Muitas mães amaldiçoam seus filhos com seus maus exemplos. Mães que chamam palavrão em casa, que vivem com vícios, com bebedices, traindo seus maridos, incentivando outras jovens, outras esposas a trair seus maridos, a fazerem coisas erradas, e depois quando o filho nasce, quer que o filho seja correto. E depois quando o filho fica adolescente, quando o filho fica adulto e completa também um casamento, quer que o casamento seja uma bênção, quer que as coisas tudo dê certo, se ela mesma não foi correta diante de Deus. Então a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Preste muita atenção a este pecado. Porque Davi pecou e foi muito bom para ele, não foi? Adulterar com Betseba, disse que era uma mulher muito bonita. Deus disse, eu perdoei o teu pecado. Mas é o seguinte, a batida vai ser mais forte do que você pensa. Porque o que você fez às escuras, os teus filhos farão às claras. Davi não podia nem dizer, ah, Senhor, não sei por que meu filho violentou minha filha. Eu não sei por que meu filho matou outro filho. Eu não sei por que meu filho quis tomar o meu reinado. Por quê? Você pecou. Você planejou o seu pecado, não foi bom pecar. Agora eu estou punindo o seu pecado. Eu lhe perdoei. Deus perdoa a pessoa, mas o pecado ele faz o quê? Tá certo? Então, para acabar, irmãos, eu quero dizer a você que Ana recebeu Samuel como um presente de Deus. Seu filho é um presente de Deus, sua filha é um presente de Deus. Ela disse, vou chamar o menino de Samuel, porque de Deus eu pedi. E Deus atendeu e deu presente, que foi Samuel. Amém? 4 aplicações eu queria deixar nesta noite para você que é mãe, para você que é pai. Não basta apenas ser mãe. Tem que amar ser mãe. Pois ser mãe é o quê? Um ministério. A Bíblia diz que é um ministério. Ser mãe é um ministério. Que a mulher obediente ao Senhor, a mulher que é submissa a seu marido, será honrada pelo seu ministério de ser mãe. Está lá no livro de Timóteo.
pelos seus filhos, edificam sua casa e obtêm a bondade de Deus. Amém? Como Ana orou pelo filho e teve a bondade de Deus e obteve resposta à sua oração. Terceiro, aplicação: mães que têm juízo, ensinam, consagram e incentivam seus filhos a servirem ao Senhor. E para terminar, mãe de verdade é aquela que abençoa os seus filhos e nunca amaldiçoa, nunca os rejeita, nunca os lança fora, mas uma mãe que sempre está presente e de braços abertos para os seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus te abençoe. Seja uma mãe de joelho. Olha para essa mãe que está perto de você e diga: seja uma mãe de joelho, para que o seu filho fique de pé. Amém? Diga para ela: ame ser mãe, né? Ame esse ministério de ser mãe, que Deus vai te honrar. Mãe de joelhos, filhos de pé. E que Deus te abençoe. Amém?